Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, logo mais às 19 horas teremos aí o Clássico dos Milhões disputado no Maracanã. Temos algumas situações importantes para trazer para vocês. Vamos falar de retrospecto, vamos falar de tabu, vamos falar da polêmica que teve também no decorrer da semana, onde o Flamengo, sem motivo algum, né, o pedido que eles fizeram à Ferdi lá, o jogo foi transferido de ontem às 9 horas da noite para hoje às 19 horas. Inclusive, muita gente defendeu que o Vasco não entrasse sequer em campo pela tremenda da sacanagem que o Flamengo fez. Muito provavelmente foram campeão da Supercopa no domingo, encheram os cornos de cachaça, a realidade é essa, e aí quiseram anular o jogo, porque justificativa plausível não tem. Até porque no futebol brasileiro sempre se jogou às quartas e aos domingos. E mostra também hoje a subserviência que a Ferdi tem com o Flamengo. O Flamengo pede e a Ferdi acata, né? Faltando com respeito com as suas outras agremiações. A Ferdi, ela é uma instituição carioca que ela tem que defender os interesses de todas as equipes do futebol carioca de maneira igualitária. Então acho que foi extremamente bizarro o que a Ferdi fez. Nem consultado para saber a opinião do Vasco isso foi feito. Então o Clássico tem também essa questão. Vai ser um jogo que mais à frente vai ser lembrado por isso. Tanto por uma vitória do Flamengo, vai ter muita gente chiando por causa disso, e também por uma vitória do Vasco. Caso o Vasco vença o Clássico hoje e quebre essa sequência de 17 jogos sem vencer o rival, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, muita gente vai levar em consideração também um sangue nos olhos a mais por esse episódio que ocorreu no decorrer dessa semana. Aproveitando, falando de tabu, falando de retrospecto, vamos falar hoje da série invicta que o Flamengo tem sobre o Vasco. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi em 2016, em abril. O Vasco venceu por 2-0, gols de Andrezinho e Riascos. Inclusive, ficou um lance que ficou muito marcado na história do Clássico, onde o Riasco pega a bola ali pelo lado esquerdo, dá 3 dribles desconcertantes no César Martins, cruza a bola na área, o Nenê ia fazendo o gol, o Wallace zagueiro corta a bola em cima da linha, a bola vem pererecando na entrada da área, e o Andrezinho dá um tapa no meio do gol e abre o placar. Até ficou famosa aquela narração do Luiz Penido, fez de gato e sapato e cara de gato, em cima do drible que o Riasco deu no César Martins, e o segundo gol foi do próprio Riasco, numa rebatida ali, o goleiro do Flamengo bateu roupa, e ele tirou do goleiro e fez o 2-0. Aquela foi, então, a última vitória do Vasco sobre o Flamengo. De lá para cá, o Flamengo teve 8 vitórias e 9 empates. É bem verdade que no período de 2016, 17 e 18, tinham muitos empates e praticamente quase nenhuma vitória do Flamengo. A coisa começou a degringolar na temporada passada, no ano de 2020, e também no ano de 2019. Foi onde, inclusive, o Flamengo começou a empilhar os seus títulos recentes agora. O Vasco começou a perder jogos com frequência. Inclusive, teve uma final entre as duas equipes no Carioca de 2019, aonde o Flamengo venceu os 2 jogos. Aproveitando, falando de série invicta, a maior série invicta da história do Clássico pertence ao Vasco. Entre os anos 1945 e 1951, o Vasco conseguiu uma vantagem de 20 jogos sem perder para o rival, e muito mais expressivas. Na equipe do Expresso da Vitória, o Vasco teve 15 vitórias e apenas 5 empates. Então o Flamengo também está correndo atrás de tirar essa maior invencibilidade da história do Clássico. Caso o empate hoje ou vitória do Flamengo, essa série vai para 18 jogos, e aí o rival fica a 2 jogos de alcançar a nossa maior série invicta da história do Clássico, tá bom? Então tem essa situação do tabu também. Tem algumas marcas pessoais, o Marcelo Cabo indo para o seu 3º Clássico, tentando a sua primeira vitória, empatou com o Fluminense, com o Botafogo. O Germancano teve um gol feito contra o Flamengo ano passado, na minha opinião, erradamente anulado pelo VAR, que para mim, nos ângulos todos que a gente vê na câmera, ele não estava impedido. Comentei isso com vocês no decorrer da semana. O Vasco foi rebaixado no Brasileiro por 1 ponto, e se aquele gol do Germancano, para lá dos 40 minutos do segundo tempo, é validado, o Clássico tinha acabado 2-2 e o Vasco estava na Série A,
Então também tem essas marcas pessoais de Cano e Marcelo Cabo buscando números aí contra o rival. E o mais importante para mim hoje é a moral e a autoestima do torcedor do Vasco, que não aguenta mais resultados ruins contra o rival e infelizmente também vendo o rival ganhando muitos títulos e pelo que eu tenho percebido hoje, conversando com alguns vascaínos, infelizmente a grande maioria não está animada. A gente sempre acorda com aquela expectativa, pô, é clássico hoje e tal, vamos tentar ganhar, mas muito mais vejo um sentimento de apreensão do que de confiança. É até natural pela série de jogos sem vencer o rival e principalmente pela diferença de qualidade técnica entre as duas equipes hoje aí que é flagrante. Não adianta tampar o sol com a peneira, né? A gente que é vascaíno, infelizmente pra gente o time deles é superior ao nosso e até bem superior, diga-se de passagem. Na minha opinião, acho que vai ser um jogo interessante. Gostaria muito de ver o Peck jogando novamente pelo lado direito de ataque. Por quê, Dieguinho? Porque ele vai bater em cima do Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz é a peça frágil defensivamente, falando do time do Flamengo, porque é um jogador extremamente lento. Nós vimos no Campeonato Brasileiro ano passado, o Caio Tenório, o Thales, o Juninho, quando caía por ali, ganhando muita vantagem, até com alguma facilidade contra o Felipe Luiz. Se tiver campo para correr, se tiver espaço, o Felipe Luiz hoje é um jogador que não aguenta tapa. Você deu um tapa em velocidade para cima dele, você vai sair com facilidade. Espaço curto, né, mais apertado, ele é um jogador extremamente experiente, sabe os atalhos do campo também, ele tem uma facilidade um pouco maior de conseguir fazer os desarmes. A tendência é o Flamengo jogar atacando e o Vasco jogando de forma reativa. Então o Gabriel Peck vai ter velocidade, vai ter campo para correr. O Morato, que vai provavelmente, se o Marcelo Cabo manter a mesma escalação do jogo da Tombense, ele deve jogar ali pelo lado direito. Então quem bateria com o Felipe Luiz é o Morato, que não é um jogador veloz, tem boa qualidade técnica, mas não é um velocista. Então acho que seria interessante o Marcelo Cabo fazer uma inversão hoje, voltar o Peck para a direita e passar para o lado esquerdo o Morato. Seria também uma oportunidade a gente ver como o Morato se sai jogando por aquele lado esquerdo. Se não der muito certo, o Marcelo Cabo durante a própria partida pode inverter os dois pontas novamente. Aproveitando, vou bater para vocês aqui a provável escalação para o Clássico. Deve ser o mesmo time do jogo da Tombense, com a dúvida se joga Andrei ou Bruno Gomes, já que o Andrei não treinou ontem nem anteontem, o motivo ainda não foi revelado, ele pode ter sentido um desconforto ou alguma coisa. Então, ainda que seja relacionado, podemos ver também o Andrei jogando aí no sacrifício. Infelizmente, o Andrei, caso não jogue, vai ser uma perda muito sentida, porque é um jogador que tem agregado demais ao Vasco, principalmente as bolas paradas. Fez um gol de falta agora contra a Tombense, no clássico contra o Fluminense. Teve duas faltas muito bem batidas, uma na trave e outra rente à trave. Teve um chute de fora da área contra o Bangu também, que ele acerta o travessão. Então o Andrei voltou a ter aquele pé calibrado, principalmente chutando de média e longa distância. Então é uma arma importante para um jogo desse. Quando você joga contra uma equipe que é visivelmente superior a você, você às vezes encontra o seu gol jogando de forma fechada, em contra-ataques, escanteios, faltas laterais e até faltas batidas diretas no gol. Para bater mais colocado hoje, a gente tem Zeca e Marquinhos Gabriel, e para bater de média e longa distância, a gente tem o Andrei. Então acho que inclusive nessa temporada o Vasco volta a ganhar um trunfo que ele não tem desde a saída do Nenê. Infelizmente contra a gente também é uma arma, né? As bolas aéreas aí, bola parada, contra o Vasco tem sido um tremendo desespero. Inclusive, vou apontar aqui a minha maior preocupação para o Clássico. Trata-se das bolas aéreas, né, na área do Vasco e principalmente William Arão, Bruno Henrique e Rodrigo Caio. São três jogadores que têm bolas aéreas muito efetivas e principalmente o William Arão e Bruno Henrique. Dou um destaque para o Bruno Henrique, que é um jogador que tem uma impulsão absurda. Vocês vão lembrar um gol que ele faz contra o Vasco ano passado, que ele sobe mais alto que a trave. Tem uma foto dele que ele está parado no ar, parecendo um beija-flor, com a testa passando do travessão já. Então é um jogador que preocupa muito a gente nessas bolas aéreas. O William Arão não tem a impulsão do Bruno Henrique, mas também é um jogador que faz bastante gol de bola parada. E o Rodrigo Caio. Então acho que o Vasco tem que tomar uma atenção maior aí nessas bolas e evitar as faltas. Se bem que é difícil. Você vai ter ali correndo para cima de você Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. No segundo tempo, Vitinho, Michael. Então realmente é meio difícil não fazer falta. E muitas das vezes a falta é uma opção tática para você evitar um lance mais agudo do adversário. Então o Vasco vai sofrer bastante hoje, é natural, e acredito que o Vasco deve jogar um pouco de maneira mais reativa. Por outro lado,
me interessa muito saber qual vai ser a estratégia adotada pelo Marcelo Cabo, já que ele é um treinador que normalmente tem jogado todos os jogos do Vasco propondo o jogo, né? É bem verdade que o Vasco ainda não tinha pego um adversário com a qualidade técnica do Flamengo. Pegou duas equipes de camisa, que é o Fluminense e o Botafogo, mas são equipes que, na minha opinião, o Botafogo tem um time inferior ao Vasco e o Fluminense tem um time ali no mesmo nível. Se você olhar peça por peça, tirando o conjunto, algo que o Fluminense construiu na temporada passada, me arrisco até a dizer, sem os reforços que acabaram de chegar do Fluminense agora, o Vasco tem talvez um time até superior. Enfim, então é isso, galera. Quero ver como o Marcelo Cabo vai se comportar na partida de hoje. Se ele vai mudar o seu estilo de jogo, vai jogar simplesmente de maneira reativa. Mas temos tudo hoje para ter um grande clássico. Tem essa questão da rivalidade aí, a possível quebra de tabu por parte do Vasco. Também o Vasco jogando a sua vida para tentar se classificar ainda às semifinais do Campeonato Carioca. Beleza, galera? É isso. Esse é meu pré-jogo aqui de Vasco e Flamengo, de uma forma mais analítica, né, como eu gosto, mais inteligente com argumento. E claro, vamos ter a nossa live de pré-jogo 5h30 da tarde, que ali já é uma resenha, vocês mandam pergunta, eu respondo, a gente troca uma ideia, a gente sente um pouco mais aí a expectativa de vocês para o jogão de logo mais, beleza? Chegou até aqui pela primeira vez, dá essa moral, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E rapidamente peço mais uma vez vocês desculpa a questão do cenário aí. Tô até sem camisa aqui agora do Vasco, tô gravando na cozinha aqui, a casa tá em obra, mas se Deus quiser, a partir de semana que vem, as coisas começam a voltar ao lugar. Inclusive, novidades para vocês, cenáriozinho melhor, tem parada nova chegando aí. Vai ter novidade, é só aguardar que o Dieguinho tá trabalhando bastante sempre para trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta, Vasco, tamo junto, valeu. Fui!